E aí, está ligado que fake news mata? E você por acaso conhece as 5 maiores fake news aí da história que mataram muita gente? Não? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa comentadinha histórica do saber, porque hoje a gente vai de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente em todas as plataformas sociais, além de conferir os stories e os shorts com as curiosidades curiosas históricas diárias, hein? Bom, o assunto aqui hoje é fake news, afinal de contas aí, se você está assistindo esse vídeo no ano de 2024, ou se você está assistindo no futuro, ou sei lá, se de repente você está assistindo no passado, né? Estamos aqui em maio de 2024 com as notícias e as notícias falsas aí sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, que vitimaram lá bastante gente e ainda podem vitimar e mais ainda, né, devido ao processo da divulgação dessas notícias falsas, né? Então, primeira coisa aí, é claro, a questão que infelizmente tem muita gente aproveitando, né? E é até curioso que a galera que fala que não é para politizar o assunto, é a galera que está politizando o assunto, querendo jogar na conta de repente aí do atual governo federal e tal. E olha que eu não estou defendendo ninguém aqui, por favor, mas estou justamente comentando essa situação, né, de que por que aí você tem essa ideia de, né, aproveitar o momento para de repente divulgar situações aí noticiosas falsas, né, que acabam não só, é óbvio, queimando lá o seu adversário político, né, ou tentando queimar o adversário político, mas acaba provocando, né, uma série de consequências, inclusive morte. Por isso é bom ficar esperto aí que sim, fake news mata, né, não é uma coisa assim só, digamos. É aquela velha discussão, mas é crime de opinião, onde já se viu a pessoa está sendo presa por crime de opinião. Primeiro de tudo que, é claro, não existe crime de opinião aí, né, no Código Penal, mas é aquela situação, né, que você pode de repente falar, mas ser mentiroso, né, é cometer um crime? Você, ao mentir, você está cometendo um crime? Se for ver, acho que mentira aí, especificamente, não está no Código Penal brasileiro, mas as, né, consequências aí de uma mentira que podem provocar numa situação de repente sanitária, como foi o caso da pandemia, né, com o movimento lá anti-vax, ou numa situação às vezes, é claro, de uma guerra civil, né, que pode surgir por conta de um ambiente politizado extremamente fake, né, digamos assim. Realmente você pode ter consequências mortíferas aí, né? Inclusive nesse caso do Rio Grande do Sul atual, por conta às vezes de doações que poderiam chegar, não estarem chegando, ou de repente pessoas que estão lá, né, trabalhando realmente estarem sendo, sei lá, desmoralizadas, né? E é aquela velha história, né? Para quem já conhece um pouco aí da questão, é óbvio, né, de um dos grandes personagens mentirosos da história, o nosso amigo Pinóquio lá, né, criação do Gepeto, e aí as várias analogias que podem ser feitas com o Pinóquio, mas lembrando essa, né, ideia, até o Pinóquio aí tinha uma consciência também lá, que era o grilo falante, mas isso não impedia ele de mentir, né? Então aquela situação também que nós temos de que, queira ou não aí, né, as mentiras tem consequências, não tem como escapar aí das mentiras, né, que a gente desenvolve. Então, acho que uma imagem assim muito interessante e para a gente, de repente, até trabalhar melhor a analogia seria realmente a figura do Pinóquio, né? Mas, como eu deixei para vocês aí inicialmente, a ideia também era trazer aí umas, né, famosas fake news aí da história, uma das mais famosas. Peguei 5 aqui, deixa aí no comentário do vídeo se você quer saber de outras fake news famosas na história e que provocaram a morte de muita gente, né, também aí. Então a gente começa aqui cronologicamente com o que apareceu aqui, é claro, na pesquisa pra gente, a pesquisa aí que nos trouxe, de novo, lembra a referência, as fontes estão todas aí na descrição do vídeo, tá? Isso aqui é uma matéria da Aventuras na História e uma das fake news históricas que a gente pode associar aí é sobre os cristãos, né? Afinal de contas, lá na época do Império Romano, no surgimento então do cristianismo, os cristãos começaram a ser alvos de vários boatos
principalmente depois do imperador Nero, né, que responsabilizou os cristãos pelo grande incêndio ocorrido em Roma. Mas lembre que os cristãos eles eram perseguidos e rejeitados pelo Império Romano, porque eles, além de serem monoteístas, acreditarem num único Deus só e não nos vários deuses aí que os romanos acreditavam, lembre que eles também, né, não aceitavam o culto divino da figura do imperador, né, o Augusto lá, o divino, né, e também não participavam das celebrações cívicas então aos deuses e a esse culto divino da figura do imperador. Lembrando que insultos e acusações começaram a circular na sociedade contra os cristãos. E também aí na época uma má interpretação da Eucaristia, como as passagens de beber o sangue de Cristo e comer o corpo de Cristo, por exemplo, fizeram com que os cristãos fossem acusados até de canibalismo e também de incesto, uma vez que eles se chamavam uns aos outros de irmãos, né? Então tá aí uma grande fake news. Lembrando aí fake news, boato, né, calúnia, difamação e tal, situações que, é claro, tem tudo a ver aí, né? Mas lembrando também, historicamente, um outro momento aí de fake news nervosa e especificamente contra um povo, pode ser associado lá, né, a uma das causas da peste negra, lá na crise do feudalismo no século XIV, né, 1330 em diante aí e tal. Lembrando que quando a peste negra surgiu durante a Idade Média na Europa Ocidental, na Europa Central, matando até um em cada 3 pessoas, em cada 3 europeus, os judeus, então, foram acusados de serem responsáveis pela praga, né, da peste negra. Lembrando que os judeus já eram frequentemente massacrados por conta dos chamados libelos de sangue, que eram acusações deles, judeus, sacrificarem crianças em seus rituais. Lembrando como os judeus pareciam morrer menos que o resto da população, eles foram apontados como a causa da peste negra, o que seria considerado o maior libelo de todos. Acusados de envenenar poços e de serem protegidos pelo Satã, calcula-se que no auge da peste, 200 comunidades judaicas foram erradicadas. E os cristãos continuaram a nem fazer ideia de que os ratos que transmitiam a doença, né, os ratos que tinham sido infectados lá pela pulga, então, do bacilo da peste negra. Bom, isso aí também a gente puxa, é claro, né, associado aí à questão de religião, um outro momento histórico, né, que é a questão da perseguição da chamada Santa Inquisição ou Santo Ofício, não só lá, né, no século XII, mas também no momento de século XV para XVI, no processo de Contra-Reforma também, né? Mas nós temos um caso interessante aí, né, e é claro, interessante do aspecto bizarro, infelizmente, mas que foram os chamados julgamentos de Salem, né, os julgamentos lá das chamadas bruxas de Salem, entre 1692 e 1693, que acabou levando então à execução de 20 pessoas, 5 outras acabariam morrendo aprisionadas. Lembrando que o episódio foi um dos muitos que surgiram com a circulação do livro Maleus Maleficarum de 1487, que dizia, entre outras coisas, que toda mulher tinha tendência de se tornar bruxa. Não só elas, como homens foram torturados e queimados no esforço de confessar que voavam ou que tinham relações sexuais com o diabo, né? Então tá outra aí notícia falsa também que levou a essa perseguição de mulheres, na sua maioria acusadas de bruxa, né, em Salem, no final do século XVII. E século XVIII tivemos também uma outra aí, outras, né, fake news envolvendo a família, né, que estava no poder, a dinastia, justamente a dinastia Bourbon, que estava no poder lá no momento da Revolução Francesa, né? No caso, o Luís XVI e a própria Maria Antonieta, como está aqui para vocês, passando pelo processo de julgamento, ela que foi guilhotinada, e até, por sinal, uma das fake news que marcaram a figura da Maria Antonieta, né, foi de que ela teria falado a frase: se a população não tem pão, que eles comam então brioches. E
basicamente ela nunca falou essa frase, o que é considerado uma das maiores fake news aí da história, né? Lembrando que as palavras são um trecho da obra Confissões de Jean-Jacques Rousseau. E além disso, o marido dela, também da Maria Antonieta, o rei Luís XVI, foi alvo de boatos e boatos bem também bizarros, né? Ao assumir o trono em 1774, o rei Luís XVI teve que lidar com a reputação manchada do avô, o rei Luís XV, que por sofrer de lepra, foi acusado de matar crianças para banhar-se com o sangue delas, né? Que seria uma espécie aí, sei lá, de vampiro, então, né? Mas tá aí para você, né? Duas fake news aí envolvendo os nobres lá da Revolução Francesa. E aí nós temos aqui no Brasil também, né? Um dos casos famosos aí envolveu a questão do chamado Plano Cohen, que em 30 de setembro de 1937, os ouvintes do programa de rádio Hora do Brasil foram surpreendidos com o anúncio de um plano, chamado Plano Cohen, que detalhava um golpe comunista contra o governo constitucional de Getúlio Vargas. Lembrando que, nesse momento, né, estávamos lá em 1937, depois aí já de seus 3 anos no governo constitucional, Getúlio Vargas acabou, então, utilizando, né, o Plano Cohen como argumento para dar o golpe do Estado Novo e se manter no poder até 1945. Lembra tudo, é claro, que historicamente a gente também pode falar de operações de bandeira falsa, né, que é quando você desenvolve uma operação dando a entender que o seu inimigo, aí, que o seu adversário político é quem fez determinada, né, manifestação, determinada lá, tentativa de tomar o poder, e com isso você então ter a desculpa para persegui-lo. Mas lembrando que no caso do Plano Cohen aqui, os direitos constitucionais foram então logo na sequência suspensos, e também aí né, basicamente o Getúlio Vargas usou para cancelar as eleições presidenciais e fechar, né, o Congresso Nacional. A farsa aí do Plano Cohen foi criada pelo chamado Olímpio Mourão, olha que coisa aí, ex-general do Exército Brasileiro, para garantir então a permanência de Vargas no poder e o estabelecimento do Estado Novo. Acabou então não só morrendo a democracia, mas também morrendo um número, né, desconhecido aí de opositores. Bom, mas também aí, se você, é claro, né, tiver a oportunidade, sempre que pintar aí uma fake news na sua mão, dá uma olhada também de checar essas fake news, né? E vou deixar aí na sequência, não só aqui o comentário pra gente, mas na descrição do vídeo os links para essas agências de checagem de fatos. Mas vamos dar uma conferida aqui, né, comigo e com você aí, ó. Então, cadê eu aqui? Cadê aí? Tô aqui. Então, lembrando que a gente tem, por exemplo, a boatos.org, né, que vem aí fazendo uma checagem de dados, né? Tá aí, ó, é falso que o governo Lula tenha recusado doações enviadas por Portugal para vítimas do Rio Grande do Sul. 20 boatos e fake news sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Dá uma olhada aí também. Tem uma outra agência muito boa, então recebeu do pai, do tio, né, da avó aí uma fake news no WhatsApp, manda já então aí essas, né, agências de checagem, como aos fatos também, né? Tá aqui, ó, mentiras sobre enchentes ocultam informações essenciais e atrasam o socorro. Então tem essa ideia de que acaba, né, atrapalhando mais do que, sei lá, ajudando, né? Mas tá aí, ó, veja tudo que já desmentimos sobre enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então tem uma porrada aqui de coisas para você dar uma olhada. Tem o WhatsApp deles também para você acompanhar. Recebeu mensagem então da avó, recebeu aí fake news, já manda lá então o link. E também aqui para vocês outra checagem de fatos interessantes. Vem aí com o pessoal da agência Lupa, né, da UOL. Então tá, o número de desastres por chuvas cresceu 365% no Rio Grande do Sul em 3 décadas, né? Veja o que já checamos sobre o Rio Grande do Sul. Então dá uma conferida aí nessas agências de checagem de fatos, hein? Bom, mas é isso aí, espero que você tenha gostado aí das indicações, né, não só das fake news aí, as maiores fake news da história, mas também, é claro, né, as indicações aí para as agências de checagem. Deixa aí na descrição aí, ou melhor, deixa no comentário do vídeo se você já conhecia essas agências de checagem. Deixa aí no comentário também se você estava ligado nessas fake news históricas, se você sabia o que é fake news ou não, né, fake news ou não, apesar que aqui a gente não detalhou fake news especificamente, né, mas só um comentário sobre
aliás, que rolaram na história aí, mas basicamente notícias falsas, né? Mas também aí queria saber se você tá a fim de saber de outras fake news da história. Deixa aí então no comentário do vídeo se você quer um outro vídeo aí sobre novas fake news, né? Ou outras fake news. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima dica e curiosidade aí de história com o Prof. André do História em Casa. Até mais, falou, valeu!